Boa tarde, do estádio para o estúdio, está de regresso com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário. Desta vez vamos falar da vitória tangencial dos valentes transmontanos frente ao Covilhã. Sebastião, um jogo complicado, mas 3 pontos gostosos que permitiram aos Chaves ficar pelo menos um dia em lugar de subida à espera do resultado do Rio Ave. Boa tarde, Paulo. De facto, foi uma vitória extremamente difícil. Aliás, eu tinha previsto isto e deixa-me dizer-te que os últimos jogos os pontos vão ficar cada vez mais difíceis, mais complicados, sobretudo porque as equipas têm objetivos para atingir e certamente todas irão dar o máximo para que os mesmos sejam concretizados. O que nós tínhamos dito no lançamento deste jogo, que o Covilhã nada tem a ver com o Covilhã que o Desportivo Chaves defrontou na primeira volta, que era uma equipa com muita qualidade e que anda na parte baixa da tabela classificativa por imponderáveis que o futebol traz. Mas se repararmos o Covilhã que o Chaves defrontou há uns meses atrás, era completamente diferente deste. Era na altura no Santos Pinto, eu senti que o Desportivo Chaves a qualquer altura ganharia o jogo, coisa que neste, apesar do Chaves ter sempre o jogo controlado, de certa forma a equipa da Serrana teve sempre o jogo em aberto, tem sempre o jogo em aberto, até porque o resultado também era tangencial. Era tangencial. Um jogo em que me pareceu a mim, pelo facto de ser obrigatório às duas equipas vencerem este jogo, conquistar os 3 pontos, embora parece-me a mim que para a equipa do professor Lionel Pontes, 1 ponto já seria um resultado positivo, mas as equipas parece que acusaram alguma ansiedade neste confronto, embora se tivesse sentido mais isso no conjunto transmontano, é que não será alheio também o facto de Vítor Campelos se ver privado de algumas unidades importantes no seu xadrez, e depois para somar ainda isso tudo, viu-se privado ainda dentro dos primeiros 20 minutos, concretamente aos 16, 17 minutos, daquele que é, na minha opinião, um dos melhores, se não o melhor médio ofensivo desta segunda liga, na circunstância, o João Teixeira. A equipa do Covilhã pareceu um pouco mais desinibida que o Desportivo Chaves. A verdade é que aos 6 minutos teve uma soberana oportunidade com o Diogo Almeida a aparecer completamente sozinho ao segundo poste e a rematar para a bancada, quando só tinha Paulo Vítor pela frente. Podia e deveria ter feito melhor, ainda bem que o não fez. Para as cores do Desportivo Chaves, obviamente, que não acertou com as balizas do guarda-redes brasileiro que defende as redes transmontanas. Chaves diria que, de facto, só a partir dos 20 minutos é que começou a assentar o seu jogo, e nesse período, logo aos 23 minutos, um bom cruzamento de João Correia, viu Patrick a desviar com a bola a sair ligeiramente ao lado do poste do guarda-redes Leo Navacho. A partir daqui, o sentido do jogo foi claramente o da baliza da equipa do guardião do Serrano, embora sem grandes Leo Navacho, embora sem grandes situações de golo. Aliás, além do golo, há mais um lance a assinalar nos primeiros 45 minutos. Aos 37 minutos, uma grande penalidade que ficou por assinalar. Já vamos analisar esse lance. Por uma prisão claro do jogador Tiago Moreira sobre o Wellington. A bola ainda sobrou e na recarga Paulinho, que entrou para substituir João Teixeira, a rematar e obrigar o guarda-redes a uma bela defesa. Depois aconteceu um momento mágico, um grande golo de Guima, depois de uma grande jogada também toda ela de Wellington Carvalho a soltar a bola no momento certo, e também no momento certo o Guima a olhar para a baliza e a rematar de forma indefensável para o fundo da baliza. Este golo trouxe alguma tranquilidade à equipa do Desportivo de Chaves. É verdade, faltava pouco tempo para o intervalo, o Chaves saía para o intervalo em vantagem, parece-me a mim justa, apesar de não ter tido um grande volume do jogo ofensivo, mas sobretudo pelas situações que foi criando. Criou 3 situações de golo, digamos assim, contra uma da equipa do Covilhã. Na etapa complementar, o Covilhã ia à procura do prejuízo e aos 51, 52 minutos assustou a baliza do Desportivo Chaves, uma perca de bola de Paulinho em zona proibida do Desportivo Chaves, a permitir uma transição à equipa serrana, e Rui Gomes, um jogador que já foi treinado por Vítor Campelos no Vitória de Guimarães B, em boa situação também, uma vez mais, a rematar para as nuvens, onde poderia ter feito um pouco melhor, embora claramente esta oportunidade não tem nada a ver com aquela que desperdiçou o Diogo Almeida logo na primeira fase. Os Chaves controlavam o seu jogo, é sempre um risco controlar o jogo, gerir o jogo com uma vantagem tão curta, mas o certo é que até ao final da partida as únicas oportunidades de golo pertenceram ao conjunto flaviense. E ainda se viu outra vez privado de mais um elemento muito importante do Desportivo de Chaves, e ao Biora ter também ele de sair lesionado do jogo.
É mais uma contrariedade para a equipa flaviense, mas antes dessa contrariedade, João Bacci apareceu completamente isolado, lançado por Luís Rocha, não conseguiu ultrapassar Leo Navacho, e depois, já aí sim, já com o Obiora fora das quatro linhas e já na parte final da partida, uma boa jogada do flanco direito do Desportivo Chaves entre João Bacci e João Correia, culminou com um belo cruzamento, é que Jean-Philippe ao segundo posto tirou o pão da boca a João Batista, antigo jogador do Covilhã, quando estava completamente sozinho para empurrar a bola para o fundo da baliza. Sem ter sido um grande jogo de futebol, o Desportivo Chaves fez o essencial, ganhou, conquistou os 3 pontos. E aqui, deixa-me dizer-te e referir uma entrevista que te deu o Vítor Campelos a ti, durante a semana, uma entrevista bastante interessante, em que Vítor Campelos dizia claramente que o Chaves ainda não estava na altura de vestir o smoke. E foi um Desportivo Chaves de trabalho, aquele que vimos com o Covilhã, e na minha perspectiva terá que ser um Desportivo Chaves de trabalho nestas 4 jornadas que faltam, para, e sim, no Estádio dos Arcos, depois do Estádio dos Arcos, vestir o smoking e ir para a festa de Galo. Muito bem, Sebastião. Vamos avançar. Depois da tua análise a este jogo, temos claramente de falar naquele que foi o caso do jogo. E passamos a ver o lance, estamos a ver neste momento. Foi aos 37 minutos, um pisão de Tiago Moreira sobre o Wellington. O que é que tens a dizer sobre este lance, Sebastião? Acho que as imagens não deixam qualquer dúvida. Não deixo qualquer dúvida, grande penalidade indiscutível a favor dos Desportivos Chaves. Tiago Moreira, de uma imprudência enorme, a pisar o pé do jogador do Desportivo Chaves, grande penalidade, que não percebo como é que David Silva não assinalou. E mais é dos tais lances que vem reforçar aquilo que nós já defendemos aqui há várias semanas. É urgente. É necessário, urgente, a introdução do VAR na segunda liga. Erro crasso da equipa de arbitragem, que poderia ter tido influência no desenrolar da partida. Sebastião, quem é o homem do jogo dos Valentes Transmontanos neste jogo? Mas antes de falar do homem do jogo, e já te vou dizer que é Ricardo Guima, dizer também ainda relativamente ao trabalho de David Silva. Um trabalho muito incoerente, sempre em prejuízo do Desportivo Chaves. Então avançamos já para a análise ao árbitro, antes mesmo. Um trabalho muito incoerente, sempre em prejuízo do Desportivo Chaves. Todos os lances divididos a decidir sempre a favor da equipa serrana, e lances similares a favor do Chaves não marcava, a favor do Covilhã marcava. E deixa-me dizer que... Um árbitro que veio da Associação do Porto. Sim, da Associação de Futebol do Porto, e eu não quero aqui fazer conotações com as equipas que estão envolvidas na luta com os Desportivos Chaves, sobretudo com o Rio Ave, que é a equipa da Associação de Futebol do Porto. Mas dizer aqui que, independentemente, eu acho que os nossos adversários, e são 3 potenciais adversários, o Feirense, o Casa Pia e o Rio Ave, têm valor. Mas eu temo que nesta parte final, nestes 4 jogos, a grande barreira dos Desportivos Chaves são as equipas de arbitragem. Por isso mesmo, e sabes que eu troquei estas ideias contigo, acho que era a altura dos Desportivos Chaves dar um murro na mesa, até porque era uma altura propícia, porque o Chaves até conquistou os 3 pontos. E vem 3 vitórias consecutivas, era a altura ideal. Vem 3 vitórias consecutivas, era a altura ideal, e prejudicado, era essa atenção, nós ganhamos, mas sentimos-nos prejudicados. Atenção com isto. Vamos ver, e esperamos que até ao final da competição o Chaves não vinha a ser mais lesado. Outra nota de rodapé, só para te dizer isto. O Chaves, eventualmente, se tivesse tido os benefícios, e que os benefícios são como de outras equipas, eu recordo-me só que o Chaves foi privado, no mínimo, de 4 pontos nesta competição, 2 com, eventualmente 2 com o Mafra, um lance que poderia dar um ponto ao Desportivo Chaves, 2 pontos com o Benfica, porque há uma grande penalidade, grande possibilidade do Desportivo Chaves chegar à frente do marcador, eventualmente na trofa, porque o Chaves tem uma grande penalidade flagrante no minuto a seguir ao gol do Trofense. Eu diria que nesta altura o Desportivo Chaves provavelmente seria o líder destacado desta competição. Pois seria, e também temos aqui de dizer que a oportunidade foi dada a quem de direito de, se quisesse falar ou fazer a sua análise sobre o trabalho do árbitro, assim não o entenderam, e portanto justiça seja feita, vamos ter de aguardar e depois sim criticar se razão for para isso. Sebastião, avançando um pouco aqui na nossa rubrica, quem é o homem do jogo do Desportivo de Chaves neste Chaves Covilhã?
Não é o melhor jogador em campo, é o homem de jogo. Ricardo Guima, pelo grande golo que marcou e um golo decisivo. Golaço. Avançamos nas notas para o 11 que Vítor Campelos quis pôr em campo e começamos, claro está, pela baliza, onde esteve Paulo Vítor. Nota 3 para Paulo Vítor, não fez qualquer defesa de monta, mas claro, nota-se nesta fase da época que é um jogador que respira confiança. Nota para João Correia, que progrediu do lado direito. Nota 3 para João Correia, um jogo seguríssimo em termos defensivos, não tão exuberante em termos de atacantes, mas sempre que lá foi, criou alvoroço na defensiva da Serrano. Nota para o rei da defesa, Capitão Rocha. 4 para Rocha, excelente, está a atravessar de facto um excelente momento de forma. Uma reta final extraordinária. É um líder nato daquela defensiva e na minha contabilidade contabilizo 2 cortes importantíssimos de Rocha. Um na primeira parte, sobre o ponta de lança Filipe Dini, e outro já na segunda parte, sobre Ricardo Rui Gomes, que se preparavam para isolar. Está de facto a atravessar um grande momento, de forma o capitão do Desportivo Chaves. Tem dado exemplo, a abraçadeira, tem sido sempre o líder da equipa. Ao seu lado esteve Alexandro, nota para ele? Bela exibição de Alexandro, nota 4 também para Alexandro. Pena é que o árbitro tivesse visto aquilo que ninguém viu e o tirasse da próxima partida com aquele cartão amarelo, de todo absurdo. Nota para Bruno Langa, que jogou do lado esquerdo. Nota 3 para Bruno Langa. Pareceu-me algo precipitado na primeira... nos primeiros minutos do encontro. Não subiu com aquela naturalidade que tem acontecido noutros jogos. Pareceu que acusou um pouco a responsabilidade da partida. Algo precipitado nos primeiros 10, 15 minutos, 20 minutos. Depois foi um Langa já muito próximo daquele que nós conhecemos. À frente da defesa esteve Obiora, nota para Obiora. Nota 3 para Obiora. Eu diria que é o silencioso, o matador silencioso do meio campo do Desportivo Chaves. Pena é que não aguenta os 90 minutos e neste caso até saiu por lesão, porque Obiora dá uma tranquilidade a qualquer defesa e ao próprio treinador. É aquilo que nós falávamos a semana passada. É o treinador que todos querem ter. O jogador que todo o treinador quer ter. É de facto um jogador com uma presença e com uma leitura de jogo fantástica, este Obiora. Nota para o homem do jogo, Guima. Nota 4. Não só pelo gol, porque acho que é um gol extraordinário de uma execução técnica excelente, mas porque parece-me que Guima faz aquilo que o treinador lhe pede. Pressão alta, o Guima é sempre o primeiro jogador a pressionar, demonstrou claramente esses atributos e há uma coisa que ninguém pode negar. Pode ser caótico taticamente, e por vezes, às vezes, nós na bancada vimos que... Mas... Parece perdido em campo às vezes. Pode parecer caótico, mas é um jogador de uma entrega, de uma dedicação ao jogo. Diria que é daqueles jogadores que está sempre ligado à corrente. E desta partida marcou um golo simplesmente soberbo, daqueles golos de levantar qualquer estádio. É de facto um golo para ver e rever, mas é mais um jogador. A equipa parece-me que justo vai estar impedido de jogar, de defrontar a sua antiga equipa, porque a entrada parece-me que é claramente para cartão amarelo. Exatamente, à margem da lei. Só jogou 16 minutos e saiu lesionado, nota para João Teixeira. Vou fazer o mesmo que faço nos outros. Só esteve 15 minutos, 16 minutos, não vou atribuir nota a João Teixeira. Apesar de ainda ter cobrado um livre com algum perigo. Muito perigoso, obrigar o guarda-redes a boa intervenção e depois na sequência do canto sai. João Teixeira, que já na ronda anterior em Mafra saiu com uma coxa elástica, eu tinha dito que temia que ele não tivesse recuperado. Aconteceu o pior cenário para ele e para o Desportivo Chaves, porque vai ser pelo menos na próxima jornada de certeza absoluta, privado daquele que é o mágico desta equipa do Desportivo Chaves, aquele jogador que dá critério, que contemporiza bem, direi que é o pensador do jogo ofensivo do Desportivo Chaves. Por isso não vou atribuir nota porque só esteve 16 minutos em campo. Nota para Bachi. Nota 3 para Bachi, parece-me a mim que, sem fazer uma grande exibição, teve interventivo em 2 ou 3 ações. Penso que Bachi é daqueles jogadores que, tipo ioiô, faz 2, 3 jogos a um nível muito bom, depois uma quebra, desce de produção. Nesta partida, em termos defensivos, foi um excelente apoio a João Correia. E temos atacantes, penso que poderia ter feito um bocadinho mais, sobretudo naquele lance aos 65 minutos, em que Rocha dá um passo açucarado. Eu diria que Rocha fez 70% do trabalho, mas Bachi não foi capaz de desviar a bola para o fundo da baliza. Nota 3. Nota para o Wellington.
4 para o Wellington. Nos primeiros 45 minutos, para mim, era claramente o melhor jogador em campo. O jogador que, de facto, que está a atravessar um belo momento, cheio de confiança. E repara, vê só a jogada do que dá origem ao gol. É uma assistência. É uma assistência fabulosa depois de uma grande jogada do Wellington. O Wellington, que, pelas informações que eu tenho, infelizmente não irá continuar. Não é no Desportivo Chaves, não é porque não continua em Portugal, em princípio. As informações que eu tenho é que no final da época irá dizer adeus ao futebol português, mas certamente que ele quererá ir com uma subida no currículo. Na frente do ataque, desta vez alinhou o Patrick, nota para ele. Nota 3 para Patrick. Gostei bastante de Patrick, entregou-se muito ao jogo e, ao contrário, deu para ver que não é aquele tosco que as pessoas pensam que é. Tecnicamente, pormenores muito, muito interessantes, movimentou-se muitíssimo bem. Agora, não é um jogador que se associa tão bem como o Platini. Mas tem grande facilidade no remate. Sim, são jogadores de características diferentes e certamente também, quando o Vítor Campelos monta a equipa com Platini ou com Patrick, pede coisas diferentes aos jogadores. Penso que fez uma boa partida Patrick Fernandes e certamente saiu de consciência tranquila desta partida, por isso a nota 3. Sebastião, devido à lesão de João Teixeira, do banco, Vítor Campelos fez saltar logo aos 16 minutos Paulinho, nota para ele. Nota 3 para Paulinho, penso que se integrou relativamente bem na mobilidade da equipa. Agora, eu não tenho ninguém, está a substituir o mágico da equipa, um jogador com pouco. São características diferentes. Diferentes e o ritmo competitivo com que o João Teixeira, a confiança com que o João Teixeira transborda neste momento, não tem nada a ver com aquilo que de Paulinho pode trazer ao jogo. Paulinho é um jogador que eu acho que é interessante, é um jogador com qualidade, acho que é um jogador interessante, é um jogador que remata bem e acho que se integrou bem naquilo que o técnico certamente pretendia. Teve aquele lapso, um erro que podia ter sido fatal aos 51 minutos, mas daí não veio mal maior ao mundo. Espero que Paulinho provavelmente irá ser titular no próximo jogo. Esperamos ver o melhor de Paulinho. Nota 3 para Paulinho. Aos 70 minutos entrou o Nuno Coelho. Nota para ele. Seja bem-vindo, Nuno Coelho. Nota 3 para Nuno Coelho. É o que toda a gente sabe, ou pelo menos eu sei, tu sabes, e quem acompanha mais perto. É um jogador que está a atravessar com alguns problemas, com algumas limitações físicas. De qualquer das formas, penso que aqueles 20 minutos demonstrou a experiência que trouxe à equipa do Desportivo de Chaves. Ele, que curiosamente é natural da Covilhã, de Mudado, ganhou sempre à equipa da sua terra. À equipa da sua terra. No mesmo minuto, também aos 70 minutos, entrou Jô, que curiosamente representava o Covilhã até ao mercado de inverno, até à abertura do mercado de inverno. Refrescou a frente de ataque, substituindo um desgastado já Patrick Fernandes. As suas primeiras intervenções foram positivas, porque matou à nascença 2 cantos da equipa serrana. Em termos ofensivos, refrescou o ataque. E depois, aos 83 minutos, Jean-Philippe, curiosamente um antigo flaviense, porque antes de jogar no Covilhã jogou uma época no Desportivo de Chaves, tirou-lhe a glória aos 83 minutos, porque o jogo preparava-se para festejar o primeiro gol com a camisola do Desportivo de Chaves e a volta de Jean-Philippe desviou a bola mesmo. Tirou a possibilidade de fechar o primeiro gol com a camisola azul. Nota 3 para João Batista. Sebastião, aos 88 minutos, e suponho que vais manter o mesmo critério, não vais dar nota, entrou Juninho e Adriano Castanheira. Queres atribuir nota? Não, claramente que não vou atribuir nota, penso que são 2 jogadores de valor. E o facto do treinador os ter lançado parece-me que é um claro sinal também que confia neles. Obviamente que nesta altura todos os jogadores têm que estar disponíveis para serem ajudados, e é uma nota que eu realço desta partida, porque o Chaves ficou privado de jogadores importantes no xadrez do treinador. Patrick, Mendes, João Teixeira, Obiora... Mas todos aqueles que ficou privado e aqueles que ele lançou posteriormente corresponderam às exigências da partida. É sinal que o treinador conta com todos, e só todos juntos é que seremos, e eles também dentro de cá, capazes de levar esta nau a bom porto, e a bom porto já toda a gente sabe o que é a subida de divisão. Muito bem, Sebastião, falta a nota para o treinador, nota para Vítor Campelos. Nota 4 para Vítor Campelos, e já fomos dizendo um pouco daquilo, mas muitas contrariedades que teve. O treinador conseguiu
montar uma equipa competitiva, e a verdade é que dormiu no segundo lugar. Dormiu no segundo lugar, e a verdade é que, vamos dizer isto, o Covilhã teve duas situações de relativo perigo. O Chaves geriu relativamente bem a partida ao longo dos 90 minutos, embora, eu já disse há pouco, que é perigoso gerir a partida com uma diferença mínima. Além de ter dormido no segundo lugar, e se calhar um dado mais interessante que esse, é que o Desportivo Chaves hoje está a 3 pontos do primeiro lugar, quando na semana passada estava a 5 pontos. Sebastião, vamos aproveitar para lançar o próximo jogo, sábado, um jogo frente à Académica, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, um jogo frente a um adversário que já desceu de divisão, uma situação que certamente ninguém pensaria há uns meses atrás, que a Académica fosse cair para o terceiro escalão nacional, mas uma equipa que vem com orgulho ferido. Pode ser perigoso para o Desportivo de Chaves. E eu temo muito que haja alguma euforia exagerada. Atenção à Académica. Como tu disseste, pode vir com orgulho ferido, e terá que ser um Desportivo de Chaves alerta. Não acreditar na classificação da Académica, no facto de ele ter descido. Se o Desportivo de Chaves não der o devido mérito à formação dos estudantes... Aliás, o treinador falou nisso. Pode chumbar no exame. Eu não quero que o Chaves chumbe neste exame. O Chaves tem que ser forte e passar todos os testes que tem em casa. E ser forte é ganhar a Académica. Tem as condições para ganhar a Académica, mas atenção... Ou seja, voltando àquela frase do treinador, esta não é a altura do smoking, mas sim do fato macaco. Obviamente é a altura do fato do macaco. A equipa tem que trabalhar muitíssimo, e se reparares, o Desportivo de Chaves também vai jogar com algumas limitações, isto é, naquele 11 idealizado pelo treinador. Até porque há muitos jogadores que vão cumprir castigo. Pelo menos 3, sendo que 2 deles são titulares indiscutíveis, o Alexandre e o João Teixeira. O Guima é um jogador que tem sido muito utilizado. Eu diria que era o 12º jogador mais utilizado da equipa do Desportivo de Chaves. Se quiseres, é o primeiro médio a seguir aos habituais titulares mais utilizado. Mas, é que eu disse há pouco, a Académica vem com o coração a sangrar, vem ferida na alma, ferida na sua dignidade. O Desportivo de Chaves tem que respeitar e muito esta Académica, porque é uma Académica que, por exemplo, se perguntares aos adeptos dos Chaves, se calhar 90% gostariam de ter John Toro no plantel. Provavelmente, agora já não teria 80%, mas 90% gostariam de ter João Carlos no nosso plantel. João Carlos é só o melhor marcador da segunda liga. Só a sua responsabilidade tem 50% dos golos da Académica. A Académica marcou 32 golos, 16 são de João Carlos. A Académica tem uma equipa com muito potencial, uma equipa com muito valor. Agora, e estou perfeitamente à vontade, porque sei quem formou este plantel da Académica, formou para pensar subir de divisão. O Académico era um forte candidato a subir de divisão. E foi talhada para isso no início. Agora, o futebol tem este sortilégio, e não me esqueço disto, e faço alertar isto muitas vezes aos adeptos do Desportivo de Chaves. O Chaves, aqui há uns anos, na altura treinado por José Romão, o Chaves só não foi às competições europeias porque o Benfica perdeu uma final da Liga dos Campeões. E no ano a seguir, o mesmo plantel reforçado, apenas saiu o lateral esquerdo Tito para o Vitória de Guimarães. Exatamente, desceu divisão. A mesma equipa, o mesmo plantel, o mesmo método de jogo, tudo igual, o mesmo treinador, só mudou uma peça. Portanto, o futebol surpreende-nos muitas vezes. Portanto, o Desportivo Chaves vai ter que respeitar muito esta Académica e jogar, como tem vindo a jogar, com humildade, com espírito de sacrifício, com trabalho e com ambição, obviamente. Agora, em condições normais, eu acho que o Chaves ganha a Académica, mas tem que o demonstrar entre as 4 linhas. E daqui também um apelo, já que faltam só 2 jogos em casa, vamos fazer um vulcão do engenheiro Manuel Branco Teixeira. Vamos tornar o nosso estádio um inferno para os nossos adversários. E aquilo que se viu já neste jogo é um bonito sinal. Eu não acredito naqueles 1.900 pessoas, acho que estariam mais de 1.900 pessoas no estádio. Acho que estariam mais de 1.900 pessoas. Mas vamos tentar ter lá 2.500, 3.000 no próximo jogo. É importante que os jogadores sintam que os adeptos estão com a equipa, e acho que sempre estiveram, mas nesta reta final nós podemos ser o empurrão decisivo que a equipa necessita para dar um passo importante rumo à vitória. Eu não sei se o Chaves vai subir ou não de divisão,
mas sei que nós podemos dar um empurrão enorme a esta equipa, agradecer de certa forma, porque há uns meses atrás ninguém acreditava que o Chaves chegasse a esta fase da competição. É verdade, o arranque foi muito mau. É que ninguém esperava que os Portugueses chegassem a depender exclusivamente de si nesta fase da competição. E falamos nisso muitas vezes, Sebastião. E o mérito é indiscutivelmente da estrutura, sobretudo dos jogadores, porque são eles que dentro das 4 linhas interpretam as ideias do treinador. E o treinador, na entrevista que tu conheciste, disse, e bem, que ele é apenas uma peça da engrenagem. Porque a peça fundamental são os jogadores. E penso que, olhando para o plantel do Chaves, olhando para o plantel da Académica, o Chaves é melhor, o Chaves é favorito, mas vai ter que o demonstrar dentro das 4 linhas. Dentro das 4 linhas. Pois bem, que assim seja e que fazemos desde já votos que seja isso mesmo e que o público apareça também em grande número. Fica desde já o encontro marcado para fazermos análise a esse jogo, o Desportivo de Chaves Académica. Do estádio para o estúdio chega assim ao fim, fica encontro marcado para a próxima jornada com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário. Até lá!